Vou lá! Começando mais uma aula aqui da comunidade Temo Mori, que agora é EAD Temo Mori. Então, se você está vendo esse vídeo ao vivo, saiba que ele vai durar pouco tempo aí nas plataformas no meu LinkedIn, no YouTube ou no meu Facebook. Ele fechado, ele vai lá para ead.temomori.com.br. E se você quiser ter acesso a todas as aulas, é só você ir lá buscar. Essa aqui é a aula de número 12 a respeito deste livro aqui, o Business Model Generation. Eu já passei por todas as colunas do método Canvas e agora eu estou falando do lado esquerdo ali, como eu trabalho no marketing. Então eu já falei sobre alianças, já falei sobre networking e agora eu vou falar sobre atividades-chave e na semana que vem eu vou falar sobre investimento e aí efetivamente eu fecho este curso, fecho todos os módulos dessa aula. Então se você quiser acompanhar isso, acompanhar todo esse conteúdo, você pode ir lá comprar esse conteúdo de forma avulsa ou então assinar mensalmente, ter acesso a todos os conteúdos da plataforma EAD e também à comunidade, ao grupo de WhatsApp, a alguns encontros que eu estou querendo organizar, enfim, tem tudo lá disponível no ead.temomori.com.br. Eu falei sobre alianças e network na aula passada, e essas aulas são a base para a gente ter toda a estruturação da coluna agora de atividades-chave. Eu modifiquei o lado esquerdo para as minhas consultorias, é sobre isso que eu estou falando agora. Então é importante você entender que é um método que eu aplico, é como eu uso, é como eu enxergo possibilidades de trabalhar o lado esquerdo do Canvas visando parcerias estratégicas, visando alianças, visando aumentar o seu conhecimento de mercado através de parcerias, através de novas oportunidades de mercado e focando mais num olho para o mercado efetivamente, para pessoas que atendem o mesmo perfil de público que você. Para ter esse tipo de olhar, esse tipo de visão e entender cada vez mais do seu público-alvo, a gente requer algumas atividades-chave. E aí a gente precisa listá-las para saber o quanto de esforço a gente vai conseguir colocar aqui. Deu uma piscada na live aqui, acho que está tudo bem. Então é importante a gente listar todas as. Eu juro que hoje eu vou tentar terminar a aula. Eu já gravei, a segunda vez que eu estou gravando essa aula. Eu não guardo nem dinheiro, não vou guardar segredo, né? Eu estava gravando a aula e aí começou uma chuva absurda e meus filhos estavam no parquinho aqui. Eu precisei sair correndo para poder resgatá-los porque estava com uma chuva. Nossa, do nada virou o tempo. Então, para quem estava assistindo ao vivo, deve ter sido engraçado, porque eu comecei a ouvir, saí correndo, e depois que eu vi que eu deixei aberto aqui, mas eu acho que eu pausei, enfim, já está deletado esse vídeo, só quem acompanhou ao vivo mesmo. Enfim, voltando. Então a gente tem uma série de atividades-chave, e essas atividades-chave a gente vai ter que elencar depois. A primeira a gente está aqui no trabalho de listá-las, e depois a gente vai num processo de priorizá-las, né, dentro de todo uma lógica que é com o modelo Canvas inteiro preenchido. Então a nossa lógica é identificar possíveis alianças, encontrar canais de networking para se conectar com essas alianças e aí definir efetivamente atividades chaves que a gente precisa fazer para que esse network se mantenha e a gente consiga ter acesso a essas alianças, visando lá o nosso público-alvo. Eu estou fazendo esses desenhos com a mão, mas basicamente você imagina aqui que a gente está dentro da tabela do Canvas, né? Tem no meio a oferta de valor, nesse canto direito aqui vai ser o público-alvo, e nessa mão esquerda, a mão esquerda do relógio é sempre à esquerda, nessa mão esquerda aqui a gente está nas alianças. Então a gente tem todo um processo das alianças trazer novos, né, atenderem o mesmo perfil de público, o mesmo segmento de clientes, e aí a gente, conversando com essas alianças, a gente vai entendendo cada vez mais de necessidades dos nossos clientes. É fundamental vocês terem isso em mente, é fundamental vocês entenderem que
a parte mais importante da nossa empresa é o atendimento ao cliente, não necessariamente a oferta de valor que a gente oferta para ele, que a gente cria para ele. É entender de necessidades, porque conforme as necessidades mudam, a gente pode mudar. Inclusive, tem uma aula maravilhosa, um curso sobre o miopia em marketing, é um artigo de 1960, também disponível lá no EAD. Se você é assinante, pode assistir, mas é fundamental essa mudança de olhar. Então, todas as coisas se complementam aqui e né, essa que é a ideia. Então a gente tem que listar algumas atividades-chave. Por exemplo, né, depois que você lista o seu networking, os seus canais de networking, você começa a listar essas atividades. Na aula passada eu dei o exemplo de você ter, por exemplo, um podcast ou fazer lives nas suas redes sociais. Pode ser um canal de networking, porque você pode convidar pessoas dessas possíveis alianças para falar, inclusive, sobre as necessidades, porque vocês dois atendem o mesmo perfil de público. Então, para os dois é interessante conversar com esse perfil de público e criar um conteúdo que agregue valor para esse perfil de público é vantajoso tanto para você quanto para sua aliança. Então, ter um canal de conversação com todo mundo, né? Você com tua aliança e vocês dois com o seu público é muito vantajoso, é muito legal e funciona muito bem como networking. E aí você teria uma atividade chave que é mapear e criar pautas para chamar essas pessoas como convidado. Eu estou colocando essas atividades-chave, porque são atividades fundamentais para que o seu processo do lado esquerdo do Canvas funcione. Lembrando que o teu objetivo deste processo vai ser bem repetitivo essa aula, mas é bem aquele óbvio que precisa ser dito, sabe? Vou até fazer uma pausa dramática, tomar uma água agora para você prestar atenção. As atividades-chave deste lado do Canvas, focado para o marketing, tem como objetivo garantir que você consiga encontrar alianças, encontrar parceiros-chave, parceiro-chave dentro do conceito de aliança, encontrar alianças através do seu networking e também mostrar para essas alianças quem você atende e a oferta de valor que você oferece. Ele quase que fica espelhado, né? Do lado direito a gente tem no centro oferta de valor, segmento de público e aí relacionamento e canal. Do lado esquerdo a gente vai ter a mesma ideia, só que tipo a oferta de valor passando para as alianças, mas também deixando claro quem é o nosso perfil de público. Porque esse cross de perfil de público, essa troca de carteira de clientes é o nosso objetivo final. Beleza? Ficou claro? E aí, o que são as atividades-chave? São as atividades mínimas que você precisa elaborar para garantir que esse fluxo inteiro aconteça. Então, quando a gente está fazendo, criando ali, por exemplo, preenchendo a coluninha de networking, a gente já começa a pensar. Nessa aula, né, nesse método, neste curso, eu bloqueei, né, cada aula para uma coluna do Canvas, mas a coisa ela pode ser viva, você pode ir, voltar. Então, preencheu o network, lembrou de uma atividade, já joga a atividade lá. Não precisa esperar terminar todo o network para depois ir na atividade, ou está fazendo uma atividade, lembrou de um canal de network, que lembrou de um canal de comunicação. Você pode ir trocando. Por uma questão didática, eu fui explicando cada um, e aí depois a gente faz o preenchimento, depois a gente faz uma análise. Até podia ver, né, de fazer um webinar junto com a galera da comunidade, de fazer um preenchimento aí, mão na massa, para todo mundo que terminar, eu disponibilizar um ao vivão aí, acho que seria legal. Vou anotar essa ideia aqui por enquanto. As atividades chaves é importante a gente listar para a gente ter uma noção da quantidade de esforço que a gente tem que implementar nesta roda do lado esquerdo versus a possibilidade de impacto.
criar um novo canal de comunicação, criar um podcast para daí criar pauta, para daí ter uma... Pode ser um esforço muito grande no teu momento, pode ser algo que inviabilize a estratégia ou você tem necessidades primárias de atender o teu perfil de público ou relacionamento. Então, o legal é que depois que está tudo preenchido, a gente começa a entender aonde a gente vai atacar e a gente cria hierarquia de ações. Então, listar as atividades-chave ajuda a gente a ter uma noção geral do que a gente vai atacar primeiro, sempre pautado pelo impacto que pode gerar. Então, se eu preencho todo o modelo Canvas, eu tenho não tenho quase nenhum canal, e aí eu também não tenho quase nenhuma atividade-chave. Eu vou investir esforço aonde? Em melhorar os meus canais de comunicação direta com o meu cliente ou melhorar o meu canal, as minhas atividades-chave, realizar algumas atividades-chave, implementar, melhorar as minhas atividades-chave para buscar mais alianças. É óbvio que a resposta nesse caso é depende. Não dá, só porque você não tem canal, não dá para você. Depende muito da realidade. Às vezes você é uma pessoa muito bem relacionada com vários canais de network que, colocando uma atividade-chave, vai fazer você alcançar um público-alvo através de uma parceria muito mais interessante. Você pode passar a servir, a oferecer a tua oferta de valor num modelo white label, por exemplo, em que você presta serviço para uma dessas alianças, esta aliança acopla o teu serviço no serviço dela, e ela fica sendo um principal canal de distribuição para o teu público-alvo. Você não precisa nem fazer prospecção. Dependendo como for a tua realidade, dependendo como for, como é o seu estilo, a tua empresa e como você está hoje. Então, muita gente vai falar, cara, é melhor você melhorar o seu Instagram, né? Baixa aquele curso do guia definitivo de como conseguir clientes pelo Instagram. Pode não fazer sentido para você. Pode fazer sentido para você buscar um outro caminho, alguma outra atividade para contemplar esse network. Então, as atividades-chave, elas são muito vagas, são muito amplas de tipo de atividade que a gente pode fazer, mas o importante é a gente entender o conceito delas dentro desse lado esquerdo do marketing, para daí, depois que a gente entender o que é e a gente listar, a gente conseguir fazer um deparo para saber o que é mais importante a gente atuar hoje. Ah, não, minha operação ali no meu inbound, no meu marketing de conteúdo, ele funciona muito bem, obrigado. E eu não tenho acesso a ninguém por aqui. Ou eu tenho muito mais facilidade de implementar uma estratégia de inbound, porque eu sou de marketing digital e eu tenho muita dificuldade em me relacionar. Então, primeiro eu vou garantir aqui para me dar um capital de giro e depois eu vou buscar alguma estratégia de networking, que pode ser desde mudar a academia que eu estou fazendo, a entrar num grupo de networking, a começar a criar conteúdo, a criar uma comunidade, a fazer qualquer outra coisa. E todos esses fazer qualquer coisa é atividade-chave. Só que essa atividade-chave, ela despende uma energia. A tua capacidade de despender essa energia depende única e exclusivamente de você e do seu momento. Então não dá para eu virar, voltando naquela pergunta, e falar, cara, se você não está funcionando, se o teu Instagram não está funcionando, não adianta você querer fazer uma aliança ou network. Não sei, às vezes resolve, você nem precisa do Instagram. Às vezes você vira um prestador de serviço para 3 parceiros, 3 alianças aqui, você oferta a mesma oferta de valor para o mesmo segmento de público, só que você não precisa ter nem canal, nem relacionamento, porque você presta serviço direto para uma pessoa que já tem essa operação mais bem destinada. Um exemplo muito claro isso é a galera que trabalha com tráfego pago e presta serviço para agências. A minha oferta de valor é aumentar a venda, aumentar acesso, aumentar tráfego no site para que você possa aumentar suas vendas.
Meu público final é empreendedores, ou você pode até pegar mais um nicho, é empreendedor, pessoal da área médica, são médicos, oftalmos que tem uma coisa específica. E aí você precisa criar canal para conversar e para às vezes você acha um canal de networking com uma atividade-chave muito simples que você já exerce e pega uma empresa que vende um produto para o oftalmo. Vende o aparelho para o oftalmo, presta serviço de manutenção do aparelho do oftalmo. E aí você cria um pacote. Essa galera tem uma equipe de venda outbound que visita médicos, não sei o que lá. Você cria uma parceria com ele que você não precisa mais prospectar. Você só oferta via essa empresa. Você nem precisa ter a tua marca, nem não precisa, tá? Você pode não precisar. Pode fazer sentido para você este modelo, como pode não fazer. Por isso que sempre depende. Mas se você pega uma parceria dessa e uma parceria dessa começa a te demandar um monte de análise de tráfego para sites específicos, você não precisa mais você prospectar. Você entra num modelo em que essa etapa de prospecção fica com um parceiro seu. Tem inúmeros problemas isso, tem inúmeras dentro da análise SWOT, tem inúmeras ameaças se o parceiro troca o fornecedor, mas é um método que pode fazer sentido para você hoje. E é isso que a gente tem que analisar, é o que faz sentido para você hoje. A partir do momento que você identificou isso, você começa a implementar essas estratégias que fazem sentido para você hoje, e depois você entra num estágio de estratégia, de pensar se isso vai continuar fazendo sentido para você. Como você vai progredir, como você vai crescer, você vai, né? Ah, não, vou buscar meu público-alvo final, porque no meu público-alvo final o meu faturamento é maior, eu vendo por um preço de vitrine, aqui com parceria, eu preciso fazer um investimento de dar um desconto. Entende como depende? Percebe a diferença da coisa? Listar, mas a gente só consegue analisar o que é mais vantajoso quando a gente coloca tudo num board visual. A gente só consegue listar, é, colocar num gráfico de esforço versus impacto a hora que a gente tem a atividade-chave listada. E aí a gente define o quanto de esforço versus o quanto de impacto essa atividade pode gerar. Quando eu falo que o Instagram é um canal, dentro daquele cardzinho, dentro do post-it Instagram, ele já vem acoplado com uma lista de tarefas que você tem que fazer. Essas tarefas que estão implícitas àquele canal, que é se relacionar, criar conteúdo, ter uma frequência, montar calendário editorial, fazer impulsionamento, fazer campanha, todas aquelas tarefas, ela entra, você consegue fazer um deparo de agendamentos, você consegue ter uma noção da quantidade de esforço para manter aquele canal versus o impacto que ele gera. A mesma coisa é para fazer aqui. Elencar a quantidade de esforço que você precisa para manter um networking com possíveis alianças através dessa atividade-chave versus o impacto que isso pode gerenciar. E às vezes você não sabe o impacto que ela pode gerenciar e você só vai aprender fazendo um. Então, mas assim, fica nítido, fica claro para você possibilidades. Você passa a ter mais ferramental para ter novas ideias e sair efetivamente de ficar buscando sempre a mesma solução, sempre o mesmo canal. Você para de ficar refém desta roda mais tradicional, nem é tradicional, de oferta de valor, segmento de público, e passa a ter uma visão estratégica de parceria que te ajuda, auxilia você a ter um entendimento melhor do seu público-alvo, porque conversando com pessoas que atendem esse público-alvo, você vai tendo noção maior das necessidades, porque você está vendo outros produtos ou outros serviços que o seu público-alvo atende, então você começa a ter mais noção da necessidade desse perfil de público. E tendo noção de necessidade, você tem noção de implementar soluções, e muitas vezes em conjunto. Mas
tira você daquele automático. É por isso que eu gosto muito dessa adaptação que eu fiz. Eu tenho um pouco de receio, eu me sinto muito. Acho pesado falar essa adaptação que eu fiz, sabe? Fica, enfim. Mas foi, apesar de ter sido, eu tenho boas experiências com clientes, bons resultados com clientes dessa forma de pensar. Só a forma de pensar do cliente mudar e entender que ele precisa estudar mais o perfil de público, entender que ele precisa entender mais de necessidade, entender que ele tem possibilidade de parceria, isso já é um ganho para o cliente, porque tira ele daquela zona de conforto, naquela zona de conforto não, mas tira ele daquele operacional. E quando você traz isso para o seu cliente, ou quando você traz isso para a sua empresa, você passa a ter mais noção, visão estratégica da sua empresa. É muito comum a gente ter essa questão de trabalhar no negócio, né? E não o negócio. Então, quando você é um prestador de serviço, você faz um tráfego pago mesmo, você é um cara que faz oferta de serviço de social media, na hora que você define essa possibilidade de parceria, cara, você está entregando um valor, está agregando valor para o seu cliente, dando essa possibilidade para ele, tá? Não fazer só para você, mas fazer isso para o seu cliente. Todo o conteúdo que eu estou divulgando aqui, que eu faço, você tem total, né? A ideia de você estar comprando esse curso ou assistindo ao vivo, enfim, a ideia de eu estar compartilhando este conteúdo não é só para entenderem como eu faço, e se quiserem me contratar, por favor, estamos aí. Mas se vocês quiserem adaptar para vocês utilizar e vender isso, é isso. Ideia a gente tem que compartilhar mesmo. Ideia, coisa que dá certo, a gente tem que jogar para frente, tem que mais pessoas usar, tem que. É essa a ideia. Você agrega muito uma visão estratégica, e quando tem visão estratégica, você dá caminho, você dá possibilidade. E quando você tem possibilidade, você tem mais recurso. Consequentemente, você tem mais recurso. Entendeu? Então eu acho que. Enfim. Eu acho que vale a gente ter uma visão estratégica para a busca dessas parcerias. E principalmente conseguir elencar essas atividades. Porque a hora que a gente elenca essas atividades, fica claro para a gente a quantidade de esforço, e você pode chegar à conclusão que hoje é impossível você fazer isso. Mas pelo menos está lá. Né? Você vai ficar ali em algum lugar mapeado que você tem essas possibilidades. Então é bastante interessante quando a gente consegue efetivamente mapear essas parcerias, mapear esses canais de network, mapear essas atividades-chave e deixar de ficar só naquela regra de ouro, naquela, sabe, parar de pensar em formatos de regra, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A ideia é a gente conseguir ter mais insumo. E é tendo mais insumo que a gente consegue inovar, e inovando a gente quebra a regra, e quebrando regra que a gente consegue, né, ter resultados diferentes. Fazendo coisas diferentes que a gente consegue ter resultados diferentes. Né? Então, acho que é esse o objetivo desta aula e das consultorias que eu monto, é dar essa visão, a importância de se conversar com pessoas que atendem o mesmo perfil de público e trazer uma intencionalidade nessas conversas, que é identificar necessidades do seu segmento, do seu público-alvo, para você conhecer mais. Beleza? Off-topic agora, assim, antigamente, quando a gente ia fazer pesquisa de público-alvo lá para fazer campanha do Facebook, faz muito tempo que eu não faço isso, eu já estou numa posição de. Eu não operacionalizo mais as campanhas, então eu não sei como é que está efetivamente a ferramenta, mas tinha um planejador de públicos ali que você podia subir uma lista, né, dentro do Business Manager
do Facebook ali, do Ads Manager, não sei como é que tá chamando. E quando eu falo Facebook é Meta, tá? Você podia sugerir um perfil de público, segmentar um perfil de público, e daí ele falava páginas que também esse público tende a curtir. E aí, aquilo lá era uma lista de possíveis parceiros. Era muito legal, assim, porque você podia pegar parceria com pessoas que atendem o mesmo perfil de público, mas não tem nada a ver com o teu segmento. Por exemplo, aqui em São Carlos, né, a gente fica em São Carlos, tem um público universitário muito forte. E se você atende perfil de uma imobiliária, ela tem o público universitário como um bom público para ela, porque, né, aluguel de apartamentos, enfim, tem uma população flutuante aqui que movimenta muito o mercado imobiliário aqui em São Carlos. E uma imobiliária pode muito bem fazer parcerias, né, com outras empresas que têm interesse em atingir esse perfil de público, desde distribuidor de bebida a pizzaria, passando por, sei lá, o que mais, assim, por academias, entendeu? Então, assim, são parcerias, estruturas de parcerias não convencionais que pode entregar muito valor para o teu público-alvo e pode atender ele muito bem. Afinal, é isso que a gente faz, né? Atendemos o nosso cliente. Então, a gente buscar parceiros para atender melhor o nosso cliente é uma forma de a gente melhorar o nosso relacionamento, melhorar o nosso faturamento e a nossa percepção, a percepção do cliente com a gente. A mesma coisa para o nosso parceiro. Por isso que essa parceria, muitas vezes, é bastante interessante e, normalmente, ela é muito negligenciada porque não se tem uma estrutura ou uma nutrição, né, uma forma de alimentar essas parcerias de forma recorrente. Que é exatamente isso que eu estou querendo criar aqui com vocês. Que é exatamente isso que eu estou divulgando aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre investimento. E aí, investimento vai ser basicamente você elencar tudo que a gente pode definir como estratégia para atingir, para encontrar esses parceiros. Já dando um super spoiler ali, e já estou resumindo 2 aulas em uma mentira. Na próxima aula eu vou tentar listar melhor essas possibilidades de investimento e dar mais ideias aqui, tentar exemplificar. Beleza? Certo? Pausa dramática para você, né? Para eu me hidratar e para você ficar aí juntando, conectando as ideias em tudo que eu imagino que esteja passando na sua cabeça, elencando as atividades-chave e definindo aí a quantidade de esforço que você precisa imprimir versus o impacto que aquilo pode gerar. Certo? Então, se você está vendo esse vídeo ao vivo por alguma das plataformas que ele foi distribuído ao vivo, no período que ele foi distribuído ao vivo de forma gratuita, saiba que todos os conteúdos, todas as 11 aulas está disponível aqui no ead.temomori.com.br e se você pode assinar, hoje está por R$ 9,90 a assinatura, tem plano mensal, anual e vitalício, não vou lembrar os valores, mas existem esses planos. E, bom, todas as informações estão lá no ead.temomori.com.br. Muito obrigado e até uma próxima aula, a aula de finalização desse módulo. E é isso. Valeu. Não é para terminar com e é isso.